Oi, gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui falar sobre um assunto que eu conheço com muita profundidade, né? Que é a fibromialgia. Quem me conhece pessoalmente ou virtualmente sabe que eu tenho fibromialgia desde os meus 16 anos. Agora eu vou fazer 37 em novembro desse ano, né? Então, são 20 aninhos, né? Só com essa doença, que eu só tive diagnóstico, gente, com mais de 30 anos. É um absurdo. Aqui em Maceió, eu rodei, mas eu rodei. Eu conheci todos os médicos ortopedistas e reumatologistas, praticamente, né, na época que eu fazia minha saga atrás de um diagnóstico, porque cada um dizia uma coisa e eu me medicava muito e era um inferno. Eu tive problemas seríssimos de gastrite, né, de estômago. Tanto que hoje, pra fazer efeito no meu organismo, só tramal, morfina, gente. Enfim, foi uma saga muito grande, né? Desde os meus 16 anos, que eu tinha uma dor muito localizada na escápula esquerda e que depois foi irradiando pro braço, foi irradiando pra cabeça, pescoço, para as costas inteiras, né? O dorso inteiro e para as pernas. Bom, então essa dor ficou irradiada e o tratamento cada vez mais difícil, porque eu fazia fisioterapia, eu ia para médicos, eu tomava um monte de remédio, eu já não sabia mais o que fazer. Quem me conhecia, quem convivia comigo, era como que convivia comigo e com essa minha dor, porque eu falava da dor o tempo inteiro, porque é uma dor, gente, que além do seu corpo, né, ser muito massacrado, o seu psicológico, nossa, você vive em função dessa dor, você só fala da dor, você não tem definição para aquilo e você não encontra diagnóstico correto e ajuda, então você fica mais pirada ainda. Então foi muito difícil para mim, até o momento onde eu realmente tive o diagnóstico. Na verdade, eu já tinha feito esse meu diagnóstico antes, né? Estudei educação física na UFAL, em 2010 depois entrei na SESMAC também para fazer enfermagem, não concluí, tá? Mas como eu já tive uma vida acadêmica, então eu lia, eu pesquisava, eu compreendia algumas coisas, então eu já sugeri a mim mesma o que era. Tanto que quando eu cheguei em alguns médicos depois, eu já ia com diagnóstico. E alguns médicos até não gostavam, né? Dizia assim que era como se fosse muita arrogância, que eu queria entender mais que médico. Bom, eu entendia mais do meu corpo, sim, do que o próprio médico. Eu entendia do meu corpo. Ele pode entender de medicina, mas o meu corpo eu entendia. Então eu tinha esse diagnóstico já pra mim, mas eu precisava de confirmações, né? Precisava de ajuda, de auxílio, de direção. E até que uma médica realmente disse: não adianta você estar mais rodando, porque é isso e acabou. E as alternativas que eu tenho pra você é assim, assim, assado. Existem outras coisas e tal. Aí eu fui pesquisar, já andava pesquisando. Mas o tratamento mais eficaz que eu fiz até hoje para fibromialgia foi terapia com psicólogo, tá? Alimentação correta, sem lactose e sem açúcar, principalmente, né, açúcar e lactose, né, o açúcar do leite e o açúcar mesmo propriamente dito, tanto os embutidos quanto o próprio açúcar refinado. Toda a vida que eu mantive uma alimentação saudável, que eu mantive terapia com psicólogo e que eu mantive atividade física regular, a dor some, a dor sumiu. Às vezes assim, inexplicavelmente, sim, sumiu. Teve um tempo até que eu parei a terapia, continuei com alimentação bem saudável e atividade física regular. Estava boa, curada, né? Eu tive a remissão da doença que a gente fala. Então, muita gente que me procura, que teve um diagnóstico recente, muita gente que já tem diagnóstico há muito tempo, mas não aprendeu a lidar com essa doença, me procura para saber o que eu fiz, o que eu faço e tal. A minha última alternativa foi o óleo de cannabis, tá, gente? Você me perguntar assim, você continua usando? Eu continuo usando, tá? Continuo usando.
Mas eu já tive crises após esse período que eu estou usando o óleo de cannabis. Achei um artigo científico muito interessante, onde fala que a cannabis não é efetiva 100%, assim, 100% não é nem isso, mas não é efetiva totalmente em casos de dores crônicas. Isso já teve estudo científico em cima disso. Confesso a vocês que eu não aprofundei, não fui atrás de mais coisas, mas eu vi esse artigo científico, vi por cima sobre isso. E na minha experiência eu posso dizer que atenua, tá? Atenua. Mas que vai sair da crise, que você vai ficar curada usando óleo de cannabis, eu não posso afirmar isso, porque pra mim não funcionou assim, tá? Eu fiquei muito empolgada no início, quando fui usar, quando eu comecei, né? Nos primeiros dias depois, não sentia muita coisa, nem nada, não sentia melhora. Depois melhorei, depois tive uma crise ferrada. E aí eu dizia, nossa, isso não funciona mesmo pra mim. Não funciona assim, como um passe de mágica, né? Tipo, pode ser que com o prolongamento do uso o efeito seja diferenciado. Até porque a questão da dosagem é muito relativa, depende muito de cada pessoa. Eu comecei com 3 gotas, aumentei para 5, fui para 10 e agora já tô em 15 gotas, né? Tive um cuidado no início porque eu tava amamentando, então era bem pouquinho. Mas depois aí eu já fui aumentando a dose. Se você me perguntar hoje se eu tô com crise de fibromialgia, eu não estou com crise. Mas se você me perguntar se eu estou sem dor, é mentira. Eu me acordo com aquela rigidez característica, né, da fibromialgia, onde os sintomas são aquela rigidez matinal, né? Aquela sensação de que você não dormiu ou que acordou mais cansada do que foi dormir. Também devido a eu me acordar pela madrugada para cuidar da Alice. Isso também tem um grande peso, né? A questão do sono. Então a gente já não tem um sono bom. Eu já não tenho um sono bom, já tenho uma insônia natural. E aí com o bebê em casa tudo, né, se intensifica. Mas eu melhorei muito a minha alimentação, tô com um controle alimentar muito bom. E isso eu tenho certeza absoluta que está me deixando sem crise de fibromialgia. Eu não estou fazendo atividade física regular, eu até estava, mas devido à questão de nem poder praticar atividade física na rua, por conta da pandemia e tal, foi o decreto estadual aqui no meu estado. Então eu não estou, mas eu estou me alimentando bem, continuo me alimentando bem, tá? E eu acredito que isso é onde eu tenho me agarrado e eu estou me mantendo sem crise. Quando eu falo em crise, é diferente de você sentir uma dor típica de fibromialgia. Crise é onde a gente fica realmente muito lascado, tá? Onde a gente fica muito ferrado, onde a gente se irrita com tudo, o psicológico é destruído, as dores no corpo são muito intensas. Olha, sério, sabe? Dá vontade de sumir. E isso eu não tô agora, tá? Mas já estive nesses períodos que comecei a usar o cannabis, tá? Já tive no começo da quarentena. Complicado. Eu tô com os 3 filhos em casa, tá? Os 2 que estudam, né? Estão sem aula, então tendo aula online. Então é muito trabalhoso. Onde eu tenho que dar conta de uma casa, onde eu tenho que dar conta da alimentação dos meus filhos, eu tenho que dar conta de uma bebê, eu tenho que dar conta das atividades da escola. É muito sobrecarregado, mas eu estou sim conseguindo me manter sem uma crise pesada, graças ao meu bom Deus e à minha boa alimentação e à minha disciplina. Porque quando eu escorrego nisso, é ladeira abaixo, tá? Se eu me entupir de açúcar, se eu comer lactose, se eu comer mal mesmo, é uma derrota. Então assim, você que tem fibromialgia, que tá aperreado, que tá agoniado, que já fez milhões de coisas e não funcionou, eu não sei se você tentou se alimentar bem, eu não sei se você tentou fazer uma atividade física, eu sei que não é fácil. Eu vivo com essa doença há mais de 20 anos, gente. Eu conheço todos os passos, né? Mas se você ainda não tentou fazer uma alimentação regrada, se você ainda não tentou tirar açúcar da sua alimentação, se você não tentou tirar os carboidratos simples, né, onde se transformam em açúcares de todo jeito, onde você não tentou tirar, sei lá, uma lactose, pode ser que não seja o seu problema, eu sou intolerante, faz isso, tenta isso, se esforça para se alimentar melhor, tenta fazer uma atividade física. Eu sei que nesse período é muito difícil, mas tenta.
tenta, persiste, tá? E se possível, cuida da cabeça. Fibromialgia não é uma doença que a gente inventa da nossa cabeça, mas ela tem profundamente, tá, ligação com as nossas cicatrizes emocionais, psicológicas. Eu acredito piamente nisso. Eu acredito que não é uma invenção da cabeça do fibromialgico, a dor é real, isso já existe estudos para comprovar, mas eu acredito piamente que está ligado a cicatrizes emocionais, feridas que a gente carrega, e cada pessoa somatiza de um jeito, e a gente, como tem essa doença, complica ainda mais. Então, se você não cuida da sua saúde mental, sinto dizer que a fibromialgia vai fazer morada em você com muito mais complicação do que uma pessoa que procura cuidar da saúde mental. É a minha meta para um futuro bem próximo voltar para a terapia. Mas graças a Deus eu já consegui ter algumas artimanhas, né, alguma malícia de como driblar certas coisas mentalmente que me aperreiam muito e me deixam em crise. Mas mesmo assim, eu não sou capaz de sozinha fazer isso tudo. Então eu preciso sim voltar à terapia, eu preciso sim de auxílio para não deixar que a fibromialgia tome conta da minha vida, até porque eu não posso, né? Tem crianças dependendo de mim e eu preciso estar em pé e pelo menos com o mínimo de dor possível. E é isso. Se você tem alguma dúvida, se você quer saber a minha opinião por conta da experiência que eu tenho com a fibromialgia, né, mais de 20 anos, se você quer saber os passos que eu já fiz para atrás de diagnóstico, se você quer saber as alternativas de tratamento que eu já tentei, fala aqui, deixa comentário, tá? Manda um direct lá no Instagram, que eu vou deixar aqui também. Quem tiver meu WhatsApp, conhecido que estiver vendo isso aí, fala comigo, tô aberta pra ajudar, tirar dúvidas, conversar. Você que tem ansiedade, que tá com depressão, a fibromialgia é atrelada a essas doenças, é muito complicado. Você tá vivendo um momento difícil agora nessa pandemia, chama no direct, deixa o seu comentário aqui, pode deixar seu telefone se você quiser, que eu retorno e a gente se ajuda e a gente tira dúvidas e a gente vai seguindo juntos. Bom, é isso. Mais pra frente eu vou fazer outro vídeo sobre alguns assuntos também relacionados à fibromialgia, que tem muita coisa pra falar aqui pra vocês sobre isso, que eu tenho muito chão, muita experiência com relação a esse assunto, né? E é isso. Uma boa semana para todo mundo, muita paz, muita luz, paciência e distanciamento social para quem pode fazer. Por favor, fiquem com Deus.